Às vezes, a mente dos homens se confunde e a fé desaparece, restando apenas a dúvida. Uma vida por uma rosa. Você desistiria da sua para salvar alguém que ama? Não se pode negar que A Bela e a Fera é um clássico dos contos de fada, tendo sua primeira versão conhecida escrita em 1740 por Gabrielle Suzanne Barbot, a Madame de Villeneuve, e posteriormente ganhando uma versão mais longa em 1756 por Jean-Marie Le Prince de Beaumont, a Madame de Beaumont. Essa história se tornou tão popular que já teve mais adaptações do que se pode contar, desde um jogo simples de point and click para Windows até uma edição especial de livro da Turma da Mônica. As mais lembradas, com certeza, são as feitas para cinema. Na verdade, não todas elas, mas uma em especial. Essa aqui. E é exatamente porque ela é tão lembrada que eu decidi não falar sobre ela hoje. Tem outra versão que veio antes dessa. A minha favorita, por sinal. Um filme francês de 2014 que por alguma razão só passou batido aos olhos da maioria das pessoas, mas que traz uma história tão profunda e memorável que é impossível esquecer desde a primeira vez que se assiste. Então, sem mais delongas, eu lhes apresento A Outra Bela e a Outra Fera. A Bela e a Fera. Então, como eu disse na introdução, A Bela e a Fera é uma história antiga. E as duas versões, tanto a de 1740 quanto a de 1756, são a base geralmente utilizada para criar a maioria das adaptações. Na maioria das vezes, por ser mais simples, a versão escolhida é a da Madame de Beaumont, porque, sendo uma versão mais simples e sem tanta riqueza de detalhes, ela permite maior liberdade criativa por parte dos autores. Esse filme, porém, faz o contrário e decide por adaptar a versão da Madame de Villeneuve, que, mesmo não sendo tão popular quanto a outra, apresenta uma trama bem mais detalhada e complexa. E falando na trama, ela começa nos apresentando um rico comerciante e a sua família. E um ponto que eu gostaria de destacar já nessa introdução é a utilização do clássico livro de histórias como apresentação, que por mais que já tenha sido alvo de piadinhas de outros filmes como Shrek ou então O Galinho Chicken Little, é muito bem utilizado aqui, trazendo uma imersão imaginativa para a história. Bom, continuando, o rico comerciante, na verdade, não é mais tão rico, já que os seus 3 navios acabaram afundando em alto mar e por isso ele acabou perdendo todas as suas riquezas. E teve que se mudar junto com os seus 6 filhos, 3 rapazes e 3 moças, para o interior, para esconder a sua miséria. Então eles vão para uma pequena casa no campo e permanecem lá durante alguns meses. Os rapazes parecem ter se acostumado mais fácil com a vida no campo do que as moças, pelo menos 2 delas, as irmãs mais velhas, que são muito vaidosas e por isso não suportam a ideia de terem que viver como camponesas. Ao contrário da Bela, a irmã mais nova, que já tinha até se apegado à ideia de continuar morando lá para sempre. Infelizmente, para ela, o seu pai acaba recebendo a notícia de que conseguiram encontrar um dos seus navios e planejam uma viagem até a cidade para falar com seu sócio e recuperar as riquezas. Imediatamente, quando recebem a notícia, as irmãs da Bela começam a pedir uma montanha de presentes. Elas fazem até uma lista enorme. Enquanto a Bela pede para o pai que ele traga para ela apenas uma rosa. Só que quando o pai chega à cidade com um dos rapazes, ele descobre que sofreu um golpe do seu sócio, que usou todas as cartas de crédito que ele tinha assinado para tomar a sua parte da empresa. Então ele realmente estava pobre, não tinha mais nada. E na volta para casa, depois de procurar pelo seu filho Maxime em uma taberna e acabar descobrindo que ele devia dinheiro para um criminoso chamado Perducar e ser quase morto ali mesmo, além de ter que enfrentar uma tempestade horrorosa na volta para casa, que fez ele não conseguir enxergar o caminho, ele acaba indo parar num enorme castelo abandonado. Mesmo assustado, ele entra no salão principal e, morrendo de fome, ele ataca a mesa posta que tinha um banquete completo com vários tipos de iguaria. E ele se empanturra mesmo e bebe até quase ficar embriagado. Até que, ao olhar para trás, no fundo da sala,
ele vê um baú cheio de joias, chales e vestidos caros. É lógico que ele pega tudo, porque são os presentes que as filhas dele pediram. E, já preparado para partir, o senhor do Beaufremont vai até uma roseira no jardim e colhe cuidadosamente uma só flor. E é aí que isso acontece. Meus presentes não foram suficientes? Ainda quer roubar o que tenho de mais sagrado? A fera pergunta para quem é a rosa. E é lógico que o senhor do Beaufremont responde com sinceridade, que é para a filha mais nova dele. Então, a criatura dá para ele um dia para se despedir da sua família e voltar para o castelo. Caso contrário, ela iria atrás dele e mataria todos os membros da família. Depois que a fera vai embora, os filhos do senhor do Beaufremont encontram ele jogado na neve, resgatam ele, lógico, e levam ele para casa. Chegando lá, ele conta toda a história sobre a fera e a ameaça que ela tinha feito. E num canto da sala, quando ela escuta a conversa, a Bella imediatamente se sente culpada, porque foi justamente o presente que ela pediu que causou toda essa confusão. Ela tem uma breve conversa com o pai e quando sai do quarto, tranca a porta e rouba o cavalo, decidida a ir como sacrifício para a fera no lugar do pai. Uma vez lá, depois de caminhar pelos arredores do castelo, mesmo apavorada, a Bella apresenta-se na sala de jantar às 7 em ponto. E algo que eu gostaria de destacar aqui é a forma como esse primeiro encontro entre a Bella e a fera acontece. Ele não é bonitinho e muito menos engraçado. A presença da fera ali é verdadeiramente intimidadora e dá pra você enxergar o pavor, tanto no olhar da Bella quanto em todo o resto da sua linguagem corporal. Agora entra em cena um dos meus elementos favoritos de todo o filme: os sonhos. Durante cada noite, a Bella tem um sonho diferente. Nele, ela aos pouquinhos vai conhecendo um pouco mais da história daquele lugar e dos antigos habitantes de lá. A passagem do tempo não é colocada de forma muito clara, mas dá para perceber que se passa um longo período entre o primeiro e o segundo jantar que é mostrado durante o filme. Afinal, a forma com que a Bella passa a tratar a fera a partir daquele momento é muito diferente da sua submissão inicial. Apesar disso, a criatura ainda é bastante intimidadora. Ela pula em cima da mesa e quebra tudo, justamente para mostrar, para reforçar a sua monstruosidade. Quanto mais os sonhos revelavam, mais a Bella ficava curiosa e determinada a desvendar o mistério da fera. E apesar de ainda sentir um pouquinho de medo dele, ela decide que vai enfrentá-lo de qualquer maneira. Então, no terceiro jantar que é mostrado durante o filme, ela propõe o seguinte acordo à criatura. Façamos um trato. Algumas horas com a minha família. Em troca de quê? Uma dança. Só isso. Esse é o trato. Você tem pena de mim? Eu posso te ensinar a dançar. Então, a gente chegou à clássica cena da valsa. Meu Deus, como eu amo essa cena. Principalmente porque ela não é nada parecida com o que se esperaria de um conto de fadas. Mas, ao mesmo tempo, é. Ela é sombria e triste, ao mesmo tempo que carrega certa magia. Principalmente na transição entre o salão esquecido e abandonado, representando a fera, e a projeção do mesmo lugar, porém nos dias de glória, enquanto o casal rodopia em harmonia. Além disso, a quebra de expectativa desse momento é o que deixa tudo ainda melhor. A gente realmente espera que essa seja a hora em que tanto a Bella quanto a fera cedam emocionalmente e finalmente comecem a se dar bem. Mas tudo isso é só interrompido de uma forma tão abrupta que cria um abismo vazio, que joga um balde de água fria nessa ideia de haha, previsível, eu sei o que vai acontecer agora. Bom, depois de entrar em desespero ao espiar a fera devorando a carne crua de um javali,
pela primeira vez, a Bella tenta fugir do castelo, usando o enorme lago congelado como caminho até a floresta. A fera a persegue e a derruba sobre a fina camada de gelo, que se quebra. Depois de sentir o seu corpo afundar na água gelada, ela desperta, né? Novamente, ela tá no seu quarto, no castelo. A lareira tá acesa e a fera a observa pacientemente. E assim que nota que a Bella recobrou sua consciência, ele diz pra ela que ela pode ir visitar a família dela, mas pede que ela esteja de volta no dia seguinte. Quando chega em casa, a Bella só encontra uma grande bagunça e descobre que o Perducá, o criminoso para quem seu irmão devia dinheiro, tinha descoberto onde eles moravam e estava ameaçando a família. Descobre também que seu pai caiu em um coma profundo desde o dia que ela partiu para o castelo da fera e, sem ter o que fazer para resolver a situação, ela deita-se ao seu lado em prantos e acaba adormecendo. E é nesse momento que ela tem o último de seus sonhos mágicos. E essa, meus amigos, é a cena que eu considero a mais impactante, importante e emocionante de todo o filme. É nela que a gente finalmente descobre o segredo por trás da maldição do Príncipe Fera. Durante cada um dos sonhos da Bella, uma coisa importante a se destacar é a obsessão que o príncipe do castelo tem por uma corça dourada. Pelo que dá pra entender, ele passa os dias perseguindo esse bicho, mesmo contra a vontade da esposa, que uma última vez pede pra ele parar de caçar. Infelizmente, ele não faz a vontade da princesa e continua atrás do animal, até o dia em que finalmente consegue cercá-lo, acertando com uma flecha dourada. E assim que o animal é atingido, é que o príncipe finalmente compreende a insistência da sua esposa em impedir a sua caçada. Enquanto a vê morrer em seus braços, o príncipe chora, até que um brilho dourado surge no céu e a princesa sente a presença do deus da floresta, o seu pai, e implora a ele que poupe a vida do seu amado. E ele concede o seu último pedido e não mata o príncipe. Em vez disso, lança sobre ele uma maldição e sobre todo o seu reino, que só poderia ser quebrada pelo amor de uma mulher. É sério, essa cena é só... uau! Assim, eu tive que pausar o filme por uns 20 minutos só pra tentar absorver tudo que essa cena tinha a oferecer pra desenvolver um comentário pra colocar nesse vídeo. E mesmo assim, eu não consegui desenvolver algo que fosse só claro e direto. Eu poderia passar horas falando só sobre essa cena do filme inteiro da Bela e a Fera. Mas não é pra esse vídeo ser tão grande assim, então... De volta ao mundo real, nesse meio tempo, o irmão mais velho da Bella, o Maxime, lembrando da história do castelo e dos tesouros que o pai encontrou lá, decide levar o Perducá e os seus comparsas até o lugar como pagamento das suas dívidas. Ele rouba o cavalo e diz as palavras mágicas que abrem caminho entre os galhos do bosque, seguindo pra lá com todos os outros. Chegando lá, liderados pela ganância do Perducá, todos eles invadem o castelo e começam a saquear o máximo de objetos que conseguem. A fera aparece montada em uma grande estátua de pedra e começa a perseguir todos eles, matando um por um a pisadas. Ele tá prestes a esmurrar o Maxime quando a Bella aparece para impedir. E, ao ver que ela cumpriu sua promessa, a criatura desce da estátua. E bastou somente um segundo, para que o Perducá tomasse a flecha dourada que a sua companheira tinha roubado do túmulo da princesa, cravasse ela no coração do monstro. Com a ajuda dos irmãos, desesperada, a Bella carrega a fera até a fonte de águas mágicas do castelo, arranca a flecha do seu peito e ele acorda. E esse é o momento em que a criatura se liberta do seu antigo sentimento de posse sobre tudo e todos e finalmente entende o significado do amor verdadeiro. Bella, você acha que, com paciência ou força de hábito,
Você conseguiria me amar? Eu já te amo. A maldição, finalmente, foi quebrada. O príncipe volta a ser humano e esse é o fim da história. Quer dizer, é o fim da história do livro? Lembra daquele do começo? Pois é, tinha alguém realmente lendo essa história para os 2 filhos. E esse alguém não poderia ser outra pessoa senão a própria Bella, que depois de casar-se com o ex-príncipe Fera, voltou para a pequena casa no campo e lá viveu com seu pai, seu marido e seus filhos, feliz para sempre. Meu Deus, eu tenho tanto comentário para fazer sobre esse filme. Bom, eu acho que eu deveria começar pela lição que ele traz, certo? Isso é o que eu sempre faço. E eu acho que A Bela e a Fera traz uma lição sobre possessividade e obsessão, tanto por lugares quanto por coisas ou até mesmo pessoas. A família da Bella tinha posses, até que ficou pobre e foi obrigada a deixá-las. A Bella era apegada à ideia de ficar cercada pela sua família reunida, até que foi obrigada a se separar deles. A Fera, quando ainda era príncipe, era apegado à ideia de capturar a Corça Dourada, uma criatura rara e misteriosa, para se sentir forte e poderoso, né? Até que ele foi obrigado a viver como uma fera, sentindo-se fraco e culpado. Inclusive, eu gosto do fato de que, nessa versão, a Fera é um ser profundamente amargurado e até mesmo depressivo. Ele é abandonado, sentindo-se constantemente culpado por tudo que aconteceu, pela morte da esposa e pela maldição do reino. A sua monstruosidade não é sentida só na aparência, mas também na forma como ele age. Ele externa todo esse rancor que ele tem em forma de brutalidade. O príncipe a todo momento desrespeita os limites e os pedidos da sua esposa, e é justamente isso que acaba culminando na sua desgraça. E os seus sentimentos de obsessão e possessividade por sua esposa, pela Corça Dourada e até mesmo pela Bella é o que fazem dele um ser tão inescrupuloso. Eu sei o que eu sou. Resista o quanto quiser. Você será minha. Além disso, momentos que muitas vezes são tratados com beleza e romanticidade em outras versões da história, nessa trazem consigo grande peso e melancolia, principalmente pelo fato de que eles são representados usando como base central a maldição da fera, ao invés de colocar como evidência a Bella. Mesmo assim, a criatura ela não rouba o protagonismo para si mesma e a sua relação é de equilíbrio com todos os elementos, inclusive na sua relação com a presença da Bella no lugar. Dessa vez, a maldição é realmente uma maldição, não um encantamento. Ou seja, ela faz com que o príncipe fera realmente sofra. E é isso que faz com que a gente sinta ainda mais empatia por ele. Agora, sobre a Bella, ela tem uma personalidade bem mais assertiva nessa versão. Ela não simpatiza com a fera de forma progressiva. Inclusive, muito pelo contrário, ela deixa bem claro em todos os momentos que o único motivo pelo qual ela não foge do castelo e abandona aquele monstro é porque ela tá preocupada com a proteção da família dela. E mesmo em momentos em que ela tá apavorada, ela se mantém firme e não se deixa manipular pelas tentativas de manipulação da fera, seja na forma de ameaça ou na forma de chantagem. Além de que o elemento dos sonhos é o que fazem com que ela realmente desenvolva um sentimento genuíno de empatia pela criatura. E o que se alinha perfeitamente com o seu amadurecimento durante todo o filme. Resumindo, esse filme é maravilhoso de todas as formas possíveis e vale muito a pena ser assistido. Ele apresenta um conto clássico em uma versão que tinha sido pouquíssimo explorada até agora e consegue fazer isso de uma forma totalmente criativa e original.
E bom, é isso por hoje. Eu realmente espero que vocês tenham gostado desse vídeo e que vocês deem uma chance pra essa versão da Bela e a Fera, que... Sério, eu tô obcecada com esse filme, tipo, muito. Eu tô assistindo ele várias e várias vezes e percebendo pequenos detalhes que eu não tinha notado antes. Por favor, comentem aqui embaixo o que vocês acharam, se vocês já conheciam esse filme, o que vocês acham dele. Eu já falei sobre outros contos de fada aqui, vai ficar uma playlist aqui agora na tela final. Muito obrigada por assistirem a esse vídeo. Tchauzinho e até a próxima.